pode utilizar jogos adaptados para aplicar as provas operatórias piagetianas. Tudo isso detalhado, não percam, porque esse vídeo tá bem especial. Inclusive, eu separei todos os materiais aqui para mostrar com calma para vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um episódio dessa minissérie relacionada às dúvidas que vocês trazem para mim sobre a psicopedagogia cognitiva. Nesse episódio de hoje eu vou falar sobre a adaptação de materiais, se isso é possível, se não é, se é viável, se não é, e quando que você pode e deve usar. Como que faz isso? Pode fugir do resultado e tudo mais. Primeira coisa que eu acho muito importante de dizer é que essa situação dos materiais adaptados para avaliação cognitiva, ela surgiu nessa questão aí da crise que nós temos de saúde, para que as psicopedagogas pudessem utilizar nos seus atendimentos online. Então foi por isso que eu criei esses materiais adaptados para que as psicopedagogas, que já eram minhas alunas, né, que estavam ali sofrendo pela falta de não poder atender naquele momento, para que elas pudessem utilizar esses materiais para fazer o atendimento online. Então, acho que essa é a primeira dúvida que eu tenho que trazer para vocês, que isso é uma oportunidade das profissionais não deixarem de realizar seus atendimentos. E mais ainda, quem optar por fazer no online, tem aí inúmeras possibilidades de angariar muito mais pacientes, clientes, enfim. E não é a pauta desse vídeo de hoje, mas é uma oportunidade para sua carreira. Você não precisa de consultório, você não precisa de aluguel, nada disso. Dito isso, vocês têm que entender que esses materiais adaptados não são jogos. O que acontece é que a história desses materiais adaptados, ela começa de uma forma meio inversa. Por quê? Quando eu criei esses primeiros materiais, que são materiais em PDF, eu criei pensando na possibilidade de ofertar, no caso, na época eram jogos, tá? Para que as profissionais pudessem mandar para os pais fazerem em casa com as crianças. Então é uma extensão do trabalho psicopedagógico. No consultório, aquela profissional orienta a família e a família continua com esse atendimento em casa. Só que agora que vem aqui, tá, o pulo do gato, a cereja do bolo que você precisa entender. Esses jogos, eles já vinham especificamente dos raciocínios que as provas operatórias de Piaget trazem, tá? Então, por que eu tinha criado esses jogos? Porque na minha trajetória profissional, na minha carreira, eu tive um marco muito grande de verificar resultados com as crianças quando eu comecei a focar e a estimular especificamente aqueles processos mentais das provas operatórias. Afinal de contas, se eu avaliava e verificava que a criança estava com uma dificuldade naquele processo mental, naquele raciocínio, então era aquele raciocínio específico que eu iria estimular. E muitas vezes eu não achava esses materiais para vender. Aí, tá, ok, né? O que acontecia na época? Eu, enfim, adaptava, conversava com os pais, a gente dava um jeito e eu falei, nossa, eu vou então inventar isso, vou criar isso. Aí as psicopedagogas ficaram enlouquecidas, né, e tudo, então eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer para as psicopedagogas, mas então eu vou ensinar a avaliar também, porque eu preciso do processo completo. Então eu ensino a avaliar de uma forma muito profunda e correta, e aí a gente parte para a intervenção. Então entendam que os jogos já tinham sido pautados nas provas operatórias de Piaget, porque eu tive isso na minha história, né, entendendo que isso trouxe muito resultado para mim. Então eu sempre conto de uma situação que eu fui colocada em xeque e que eu trouxe para aquela família e para uma escola que eu tinha conseguido avanços cognitivos de 2 anos, né, com um aprendiz, e o trabalho tinha sido feito em 6 meses. E aí, com aquilo, a minha carreira deu realmente um salto, porque aquela escola era uma escola famosa, tudo, e eles acabaram me indicando para muita gente. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando nós mostramos resultados, quando a gente prova o nosso resultado, não tem dúvidas e as pessoas acabam colocando muito mais credibilidade no nosso trabalho. É o que eu vejo que a psicopedagogia hoje tem uma dificuldade muito grande. Os pais não entendem o que a gente faz, para começar, eles não verificam esses resultados porque são muito sutis, é tudo muito subjetivo, e eles acabam desistindo rapidamente do tratamento e a gente nunca consegue ver o resultado do nosso trabalho, a gente nunca consegue ver a família feliz e contente com o nosso trabalho, e isso vai minando, até que chega uma hora que a gente tá todo mundo em depressão, e isso é verdade, a nossa classe tem uma dificuldade muito grande relacionada a isso. Você que é profissional aí da psicopedagogia, da educação, da saúde, você sabe que a gente vive uma linha muito tênue entre a depressão por conta dessas dificuldades que nós temos, principalmente no nosso país, tá? Então, eu falei tudo isso, tá? Uma reflexão aqui muito profunda e muito rápida, só para vocês entenderem que nós precisamos de resultados. E aí que eu criei esses jogos para estimular os processos mentais exatos que as provas operatórias de Piaget
avaliam, então eu queria estimular esses processos mentais, tá? E aí eu trouxe isso para as profissionais, esses materiais. Esses jogos. Quando entrou na pandemia, foi muito fácil de adaptar esses jogos, que já eram todos com os processos mentais da epistemologia genética de Jean Piaget, né, que são as provas operatórias. Eu só alterei as medidas. Por quê? Tá? Quando eu criei os jogos, eu fiz de propósito isso, de deixar as medidas diferentes, tá? Porque eu não tinha esse intuito de adaptar materiais para aplicação das provas operatórias. Muito especificamente porque eu não queria estimular isso, porque eu acho que isso é muito perigoso. As profissionais têm que estar capacitadas para isso, tá? Elas têm que estar preparadas para isso. Então, eu já vi várias profissionais psicopedagogas falando que, estimulando, né, e trazendo realmente esse incentivo para as colegas, dizendo assim, olha, você pode, por exemplo, aplicar uma prova ali, aquela de pequenos conjuntos discretos de elementos que são só com fichinhas ali, você pode aplicar até com um pedacinho de papel, se você fizer. E ok, eu acho que esse trabalho é muito importante, né, que a gente consiga fazer com materiais muito simples, mas o fato é que você tem que estar muito preparada. Porque não dá para fazer aplicação de prova operatória de qualquer jeito, com qualquer material e com qualquer medida, tá? Elas foram pesquisadas ao longo de 35 anos, né, sempre repito aqui sobre a epistemologia genética de Jean Piaget, que foi uma pesquisa de 35 anos na Universidade de Genebra, na Suíça, com uma equipe multidisciplinar de lógicos, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, tá? Uma equipe multidisciplinar, muito completa, na Universidade de Genebra durante, né, a pesquisa como um todo foi 35 anos, essa quarta etapa da pesquisa não foi 35 anos, mas foi um período muito longo ali na universidade que eles estavam investigando como as crianças pensavam. Depois disso, a filha de Piaget, quando terminou a pesquisa, ela utilizou essas mesmas provas que eles haviam criado para iniciar esse trabalho clínico e então começar a avaliar as crianças uma vez que a pesquisa já tinha terminado, certo? E aí, gente, eu tô falando tudo isso para dizer que existe rigorosidade, sim, tá? As provas operatórias, elas são um material extremamente completo, maravilhoso e profundo, é a base da questão cognitiva, da psicologia cognitiva e a epistemologia genética. Então, nós, psicopedagogas, nós temos um ouro na mão, que nós não precisamos pedir permissão para ninguém, né? E que nós temos toda a autonomia do mundo para trazer no informe, né, no teu informe psicopedagógico, para você trazer as tuas palavras e a tua análise em relação ao aprendiz de uma forma muito profunda e, ao mesmo tempo, muito sistemática, né? Então, porque não é livre, não é nada sem critério, é extremamente rigoroso, tem todo o protocolo, tem todos os passos a serem seguidos e tem toda uma análise super rigorosa. Então, dito tudo isso, mais uma vez, né, eu não queria incentivar isso para os profissionais, mas quando entrou essa questão aí da crise de saúde, da pandemia, eu falei, não, eu preciso fazer isso com as minhas alunas. E aí a gente ficou uns 4 meses testando tudo isso, eu fiz muita supervisão com as minhas alunas, inclusive passei casos para elas dizendo, vamos fazer juntas, então a gente testou, até que a gente chegou num modelo de material que hoje eu tenho, tá? E esse modelo de material eu vou trazer aqui para vocês entenderem hoje nesse vídeo, tá? Porque eu quero deixar muito claro que são materiais adaptados para avaliação cognitiva psicopedagógica, tá? Os jogos, eles são outra coisa, eles são para intervenção, certo? Para que a gente, depois que a gente avaliou, depois que nós verificamos as dificuldades da criança, depois que nós levantamos os processos mentais que aquela criança está com dificuldade, aí sim, nós vamos, através dos jogos, trazer a intervenção, o tratamento, certo? Para, né, estimular aquela criança a se desenvolver. Então, percebam como uma coisa para avaliação são os materiais, para intervenção são os jogos, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês entenderem, então, que não é feita avaliação cognitiva com os jogos, tá? Se você utiliza jogos no consultório para fazer avaliação com os seus aprendizes,
Você, e eu sempre fiz isso, tá? Então, assim, acho que isso é super válido, mas o fato é que a gente não pode dizer que você está fazendo uma avaliação cognitiva com aquilo, tá? Você está fazendo uma avaliação de observação lúdica, você está fazendo uma avaliação de verificar, muitas vezes até outras questões fora desses processos mentais que a epistemologia genética traz, né? Enfim, atenção, outras questões. Agora, essas provas operatórias de Piaget, a gente não pode aplicar elas simplesmente como um jogo, tá? Tem que ser um material que traga as mesmas medidas e toda a rigorosidade que o Piaget trouxe na epistemologia genética. Gente, não liguem, tá? Bem hoje que eu resolvi gravar essa aula pra vocês, eles estão fazendo uma reforma aqui do lado, no vizinho, tá bom? Então, não liguem. Bom, fato é que, deixando muito clara essa diferença entre avaliação e intervenção. Avaliação, temos materiais adaptados. Intervenção, temos jogos. Também, só fazendo um último gatilho aqui, para vocês entenderem um detalhe também, que é muito importante. Por que que eu não vendo esse material separado, tá? Porque tem muitas pessoas que me pedem isso, né? Ai, Michelle, você não vende os materiais em PDF, enfim, só o arquivo e tudo mais. E assim, gente, eu não vendo, sabe por quê? Porque eu, exatamente como eu falei pra vocês, eu entendo que o valor desse material não está no PDF, tá? Inclusive, nesse vídeo aqui hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas para vocês adaptarem esses materiais sem precisarem desses arquivos em PDF, tá? Então não é aí que tá o valor está no seu entendimento das bases da psicopedagogia cognitiva, tá? E principalmente aqui, se tratando, né, dessa forma de trabalho que eu trago, você entender as bases da epistemologia genética de Jean Piaget. Então, tudo que a epistemologia genética traz, né? Que não são só os processos mentais, são as fases do desenvolvimento, são as características de cada criança e de cada fase cognitiva, são o passo a passo de cada processo mental até chegar onde a gente acha que a criança tem que chegar de acordo com a idade cronológica esperada, se isso está dentro do esperado, se isso não está. Então, gente, são muitos detalhes que não é através de uma venda de PDFs que a gente vai conseguir. E eu digo muito isso, assim, eu não vendo os PDFs por causa disso, porque você pode criá-los, se você sabe mexer num aplicativo qualquer aí do Canva, se você sabe desenhar, você tira uma foto e manda pra família que você está atendendo lá do outro lado, tá? Então não tem necessidade de vender esses materiais. A riqueza disso tudo aqui tá no entendimento que você vai ter da aplicação das provas operatórias, tá bom, gente? Então olha só, eu separei aqui para iniciar com vocês a prova de dicotomia, tá? Então assim, deixa eu tirar minha xicrinha de café aqui. Quando a gente vai utilizar ela de uma forma tradicional, ela é dessa forma aqui. Então a gente tem várias fichas, né? E aí a gente vai pedindo para a criança fazer aqui uma questão de separação, né? Até que vai chegar um ponto que a gente vai pedir para ela separar somente em 2 grupos. Então ela pode separar por cor, ela pode separar por tamanho, por formato, tudo. E para que a gente possa estimular isso, a gente fala para a criança, olha, se eu fosse colocar em 2 caixas, né? Como que eu faria uma etiqueta para colar nessa caixa? Então, tudo isso para facilitar a criança separar em 2 grupos. Por isso que o nome da prova é dicotomia. E para facilitar essa questão do raciocínio dela, tá? Então ela vai falar, eu colocaria aqui, sei lá, vermelho e aqui azul. Às vezes eles usam até o time, né? Flamengo e, sei lá, um outro time aí que seja, né, que seja azul e um que seja vermelho. Eles fazem isso. Então, essa prova de dicotomia, na origem dela, ela é assim, né? A sugestão são fichas, a mesma situação aqui, tá? Diâmetro 5 centímetros e aí aqui 2,5, tá? Então temos grandes e pequenas, redondas e quadradas, né? E azuis e vermelhas, tá? O que eu fiz então para conseguir fazer essa adaptação para vocês, né? No momento de levar isso lá para as famílias, tá? Vou tirar tudo isso aqui daqui, tá, gente? Vai ficar uma bagunça aqui do lado, mas o importante é que vocês não estão vendo, né? Temos 2 formas, tá? A primeira delas, eu até vou tirar essas caixinhas também. É aqui os 2 ninhos, tá? Que
a gente faz, né, de uma forma que os pais podem recortar lá, bem simples, ó. A gente manda o arquivo pros pais, eles recortam, montam as casinhas, que na verdade são ninhos, tá? E aí tem as fichinhas aqui, então, para as crianças, para os pais também recortarem e utilizarem lá na hora de fazer com a criança em casa, certo? Eu já tô trazendo para vocês uma terceira versão, que é uma versão que eu tô entregando de presente, né, para algumas alunas minhas, tá? Que eu tô mandando para elas uma caixa piagetiana aqui, para algumas alunas que se comprometeram lá no programa, com umas questões internas que é surpresa. Eu tô mandando para elas de presente. Então aqui eu já tô até fazendo ninhos com madeira e tudo, né? A gente deixa a tampinha aberta aqui, para que as crianças possam então fazer colocar as fichinhas aqui. E nesse caso, essa versão em madeira aqui que eu tô mandando, ela já nem é mais para aplicação no online, tá? É para que o profissional possa usar mesmo ali no consultório mesmo, no dia a dia. Ela já tá utilizando isso aqui no presencial. Por quê? Porque são materiais que têm as mesmas medidas e que são adaptados de uma forma muito rigorosa. Então ela pode utilizar no online, ampliando esse leque de atendimento, mas ela também pode utilizar no presencial. Então aqui, ó, vejam, né? São as mesmas questões, as mesmas medidas, tá? Com a diferença que aqui a gente vai mandar o arquivo pro pai e pra mãe recortar, ou a própria profissional lá pode recortar e deixar isso pronto no consultório para ela utilizar no presencial, tá? Tanto faz. Aí aqui, como eu tô presenteando elas, eu já tô mandando aqui, né, de madeirinha, tudo bonitinho. Mas a questão aqui, a diferença aqui tá só que nós vamos falar pra criança que ao invés de ela colocar esses materiais em caixas, né, a gente vai falar aqui que nós temos a arara azul e que nós vamos colocar elas em ninhos, tá? Aí a gente fala assim, eles vão fazer... Opa, tá ao contrário. Eles vão fazer assim, eles estão fazendo uma festinha. E aí essa festinha precisa de um convite. O que vai no convite? Vai no convite que precisa ser... Às vezes eles falam, em vez de time, eles falam papai e mamãe. Papai e filhinho. Então, tem que ser papai. Então, papai são só os grandes, né? Ou precisa que seja amarelo, tá? Precisa que seja do time tal, né? Então, pra falar aqui no caso daí que aqui são amarelo e azul. Só mesmo uma questão mais lúdica, certo? E aqui nós temos então a prova de dicotomia, que ela tem nesse formato de arquivo para mandar pro pai e pra mãe, pros pais lá quando você for fazer os seus atendimentos, e também para você deixar pronto aí no seu consultório da maneira que você quiser, tá? Para você não precisar comprar caixas piagetianas também, né? Porque caixas piagetianas hoje, a última vez que eu vi tava em torno de 300, 400 reais mais ou menos. Então, assim, é um valor muito importante, né? E eu acho que a gente tem formas de fazer isso sem gastar tanto também, tá bom, gente? Acho legal falar também, gente, que aqui nesse caso a gente plastifica, olha que bonitinho, tá? Mas os pais não precisam, eles podem só imprimir um papel normal ou um papel cartão, que é aqueles um pouquinho mais grossinho, e tá tudo certo, tá? Então, assim, montar essa casinha é simples, a gente inclusive faz vídeos pra mandar pros pais, é bem legal, e tá tudo resolvido. Inclusive aqui, ó, até acabei esquecendo de mostrar pra vocês, que eu já ia até aproveitar as mesmas fichas ali, né, da arara azul, para falar sobre a prova de interseção, ó. Essa prova de interseção que eu tinha aqui no original, né, de uma caixa piagetiana, e a prova de interseção de classe também que eu fiz, tá, em um formato aqui para poder imprimir e mandar pros pais. E aqui, se você quiser fazer o teu atendimento presencial, né, na clínica, você pode plastificar, e aí, por exemplo, é super fácil de higienizar, tá? Ó, fica ali como se fosse um tabuleiro mesmo, fica muito fácil de higienizar isso se você plastificar, tá? Pra fazer no presencial. Entendam que esse material pode ser utilizado no presencial e no online. Prova de seriação. Nós fizemos, na verdade, algumas possibilidades bem interessantes. A primeira delas, eu quis fazer com os animais mesmo, com as araras, que fosse possível das crianças colocarem de pé, tá? Porque tem um momento dessa prova que nós averiguamos se a criança faz um alinhamento no extremo inferior, para verificar se ela, enfim, tá em uma das etapas lá de desenvolvimento. E aí, que essa opção de colocar o bichinho em pé, aqui, no caso aqui a ariranha, né, colocar ela de pé, é uma forma muito importante e que facilita a avaliação, inclusive, tá? Então, em vez de palitos, a gente faz aqui ela com as ariranhas. E assim, é bem importante vocês entenderem que essas medidas, elas são exatamente as medidas que a epistemologia genética traz, tá? Aqui tem a opção das árvores, tá? Olha lá, ó. Ó, essa é a prova de palitos original lá, né? Que a gente tem
quando nós vamos comprar uma caixa piagetiana, certo? Não é? Que a gente tem os palitos. E aí aqui essa possibilidade é essa possibilidade de você mandar para os pais para que eles imprimam e recortem. E aí, para aquela profissional que quer fazer no presencial, essa daqui é uma caixa que eu tô mandando para uma aluna minha, tá? Olha lá, ó, que linda a caixa, ó. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a prova de seriação. Olha lá, como que eu sugiro para elas fazerem aqui, nesse caso, a prova de seriação quando elas vão aplicar no presencial, ó. Elas podem imprimir, né, plastificar bem bonitinho, frente e verso, e colocar ali no meio um papelão, um EVA, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não gosto de incentivar o uso do plástico, né? Lembrando que nesse caso, uma profissional que vai usar no presencial, ela vai usar muito tempo, então não tem também essa necessidade de se preocupar tanto, porque ela não vai descartar isso de uma forma rápida, tá? Então essa é a prova de seriação. Agora eu vou mostrar pra vocês uma que eu amo de paixão, que é a prova de espaço unidimensional, tá? Então, olha só como que a gente fez aqui a adaptação da prova de espaço. Bom, na prova de espaço que nós compramos na caixa piagetiana original, eles trazem os cubos assim, né? Essas medidas pra gente de 6 centímetros e de 3 centímetros, né? E aqui, nesse caso, eu trago para elas as mesmas medidas, né? Como sempre, trazendo para vocês aqui as mesmas medidas, só que a gente tem essa opção, então, de mostrar aqui que é uma árvore com macaquinhos, que eles vão subindo aqui na árvore e tudo. E aí, elas vão trazendo, então, esse mesmo material das mesmas medidas, porém, dessa forma mais lúdica. Esses cubos, aonde que eu deixei os cubos que eu tinha deixado separadinho aqui? Ah, tá aqui, ó. Aqui, eu tinha deixado tudo separadinho pra mostrar pra vocês. Ó, esses cubos aqui, eles têm toda a opção pra gente mandar pra família, pra eles montarem os cubos, tá? Então aqui, por exemplo, ó são cubos que estão feitos nesse material que eu falei pra vocês. Que é um papel um pouco mais grossinho, tá? E eles imprimem isso aqui, fazem o cubo lá, não tem problema nenhum. E daí tem os cubos também de 3 centímetros, certo? Essa é a única prova que no online ela vai trazer um pouquinho mais de trabalho para os pais, né? Porque para montar esses cubos é um pouco mais trabalhoso, certo? Mas é isso, tá? E aí também eu trago as réguas numéricas que são para oferecer para a criança no meio dessa prova, caso a criança queira utilizar, né, de acordo com de acordo com o processo mental que ela tá, ela pode querer utilizar para medir uma torre da outra, enfim, né, gente? O objetivo aqui não é trazer para vocês como que aplica a prova, né? É só para mostrar os materiais, certo? Aí aqui, né, então aqui eu tenho os de madeira que eu tô mandando para as minhas alunas como um incentivo, né? E, gente, a prova tem uma base de 5 centímetros também, tá? Deixa eu ver se eu acho a minha base aqui original. Essa aqui foi a que veio na caixa que eu tinha, tá? É uma base de 5 centímetros que ele sugere pra você ir colocando lá os cubos em cima. E aí aqui a base, nesse caso, a gente já fez a caixinha, também tem toda a medida de 5 centímetros, tá? Mas ela já é uma caixinha que cabe os cubinhos pequenos ali dentro, certo? E você já guarda, enfim, já fica bem bonitinho isso. Essa caixinha também tem todos os arquivos em PDF para eles montarem sem a necessidade de ter aqui a madeira, de recortar e colar, tá? Tem tudo nessa versão aqui que os pais podem recortar e montar. Inclusive, se você é uma psicopedagoga que quer ter esses materiais somente também em papel cartão no teu consultório, você também pode, né? É só você montar lá bem bonitinho e você utiliza lá no consultório da mesma forma que os jogos também tem, né? Então, essa é a prova de espaço unidimensional. Eu amo esse material, é um material que eu tenho muito carinho, que eu acho a coisa mais linda, né? E as crianças adoram esse material. Psicopedagoga ama o material, né, gente? Nunca vi como é que pode a gente gostar tanto de material, né? A prova de inclusão de classes, originalmente, ela é feita, né, com flores e, claro, sempre tem também outras sugestões, né, que você pode utilizar que
Por exemplo, pode ser frutas, pode ser bichinhos e tudo mais. No material adaptado que eu trago para as minhas alunas, eu trago na versão de flores também, tá? Com rosas e margaridas, porque muitas vezes as profissionais estão acostumadas a aplicar a prova há muito tempo com esse material e até, enfim, mudar a nomenclatura. Pode ser que aconteça alguma insegurança ali, né? Então eu também ofereço essa versão aqui das flores, são rosas e margaridas. Ó, aqui também, ó, já que eu tô mandando pra elas no físico, né, eu também coloquei ali no meio, ó, ficou bem robusto para as crianças para as crianças menores também poderem pegar, né? Questão motora, né, que fica um pouco mais facilitada e tudo. Mas também tem a versão ali que é só recortar e utilizar como fichas, assim, então dá tudo certo também. A prova de conservação de superfície. Na caixa piagetiana mais tradicional, geralmente eles trazem assim, né? Pode ser 2 folhas de papel, 2 folhas de EVA. E eu já vi muitas pessoas aplicarem essa prova até com folhas em branco, tá? E é só falar pra criança, faz de conta que isso é um pasto, que isso é um terreno, que tem grama. Não tem motivo pra você não fazer o teu atendimento online. É isso que eu quero dizer, tá? Essas adaptações que a gente traz aqui, elas têm que servir também de incentivo para que vocês tenham a criatividade de criar isso, muitas vezes, de uma forma possível pra família, tá? Eu já vou falar sobre isso, que uma aluna minha trouxe um testemunho muito legal que ela tá fazendo, tá? Então, olha só, aqui nos arquivos que eu trago, então eu trago assim, né? Ó, aqui nesse caso aqui eu plastifiquei, tá? Como eu já disse pra vocês, essa é uma caixa que eu tô dando de presente, né, pra minha aluna, então aqui no caso é pra ela realmente poder higienizar e tudo, tá? Aqui, essa casinha, tá? Eu fiz com muito carinho, eu colei no MDF, né, na madeira também, pra ter uma durabilidade bem legal pra ela. Mas aqui eu tenho a versão dela que foi somente recortada e colada, tá? Inclusive aqui foi até plastificada, né? Olha que bonitinho que fica, super fácil de fazer, ó. É de papel, tá? Então os pais podem ir lá e recortar e montar bem bonitinho. E aqui eu tenho a versão em vez de ser uma vaquinha, é o cervo do Pantanal, né? Porque tudo isso aqui faz parte dos materiais dos bichos brasileiros, né? Esses materiais, os jogos que eu falo pra vocês, que eu criei, são todos dos bichos brasileiros, né? E aqui os telhadinhos das casinhas, certo? Para você fazer a aplicação normalmente como ela é na sua origem, aqui não muda nem muita história. A história continua a mesma, tá? Continua sendo 2 pastos, né? Só muda aqui que é o cervo do Pantanal e as casinhas continuam, tá? Nas mesmas medidas, tudo certinho como é a prova na forma original dela. Prova de conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos. Que nada mais é do que uma prova de conservação de quantidade, né? Quantidade no sentido de números mesmo, né? Tá? Então aqui, o que eu sugiro? Que os pais, né, consigam, muitas vezes pode ser que eles consigam as tampinhas, tá? Se as tampinhas não forem todas da mesma cor, nos arquivos que eu trago para as minhas alunas, eu falo para colar o azulzinho e o vermelhinho em cima. Então, tô te dando todas as dicas para você poder fazer também. Vamos supor que você tenha tampinhas brancas, né? Então você pode colar ali em cima. Se você tiver 20 tampinhas brancas, você cola em cima aqui de vermelhinho, tá? Ou se os pais tiverem também só as tampinhas, eles não precisam colar assim maravilhoso, lindo do jeito que tá aqui. Como eu falei pra vocês, aqui eu tô fazendo porque é um presente, né? Mas, se eles tiverem as tampinhas, eles podem fazer somente com as tampinhas. E também dá pra utilizar só as fichinhas que tem também nos arquivos lá em PDF que eu dou pras minhas alunas. Essa questão aqui de grudar nas tampinhas é muito forte também pra facilitar a criança que a criança que seja menorzinha e que tenha questão motora. Mas nada impede de um pai e de uma mãe fazerem as bolinhas em casa. Podem pegar uma tampinha dessa, colocar no papel, passar o lápis, recortar. E a criança mesmo pinta, né, com lápis de cor e tá feita a prova, certo, gente? Então aqui eu tô trazendo pra vocês formas da gente pensar também em tudo isso, né? Disso tudo ficar muito viável para que qualquer uma possa fazer atendimento online. Eu vou falar pra vocês aqui do testemunho da minha aluna, que eu disse que eu ia trazer e eu vou trazer pra vocês verem como ela tá fazendo isso lá de uma forma muito simples. Prova de líquido. Nós temos manuais que nós mandamos pras famílias com todas as medidas para eles acharem os copinhos no mercado. Prova de matéria, que nós utilizamos a massinha.
Também a mesma situação, nós temos um manualzinho que a gente escreve, manda para os pais. Então, você tendo dedicação e aprofundamento, você consegue fazer o teu atendimento online sem você precisar, né, ter um aluguel, e você consegue fazer isso somente com o teu celular. Dá uma olhadinha então no testemunho da minha aluna e vejam como é possível fazer os teus atendimentos sem sair de casa e sem perder aquelas famílias, no sentido de não trazer resultados, porque essa avaliação que você vai fazer aqui cognitiva, ela vai te gerar depois todo um processo muito certo para você intervir, fazer o tratamento. Então, é isso que eu espero das minhas alunas, é mostrar como é possível fazer esse atendimento e como é possível trazer resultados, né? Aqueles 2 anos lá em 6 meses que eu comentei com vocês no início do vídeo aqui. Dá uma olhada no testemunho da minha aluna e até o próximo vídeo. Eu tô atendendo só online, tô aplicando as provas, tudo online. Tô tendo uma bagagem muito grande. Eu vejo que eu vou melhorando minha segurança com a câmera, minha segurança com as crianças, com os familiares. Eu tô aprendendo a lidar com esse manejo, com os recursos que ele tem de lá e eu de cá. Teve um pai que falou assim: Cris, eu não consigo imprimir esse material. Então tá, tudo bem. Então vamos fazer a gente ali, né? A gente fez, ele tá cortando as bolinhas, tudo. Porque assim, num primeiro momento, eu achava até que na rede pública eles não iam aceitar essa impressão. E tá tendo, assim, eles estão aceitando, sabe? Tem sido muito legal.